Cipa, tudo bem com vocês? Quem ainda não me conhece, eu sou a professora Isabela e acompanho vocês na disciplina de Química nesse projeto maravilhoso. Hoje daremos continuidade ao estudo dos modelos atômicos e falaremos sobre o modelo atômico de Bohr até o modelo atômico atual. Vem comigo! Bom, pessoal, na aula anterior vocês estudaram sobre o modelo atômico de Dalton, Thomson e Rutherford. E hoje nós começaremos a falar sobre o modelo atômico de Bohr. Então, Bohr concordou com tudo que o Rutherford havia dito, né? Só que aí a esse modelo de Rutherford ele vem acrescentar uma informação muito importante, que a eletrosfera, ou seja, a região do átomo que abriga os elétrons, ela é dividida em níveis energéticos, ou seja, ela é dividida em camadas e cada camada abriga uma quantidade máxima de energia. Então, a gente tem aqui o núcleo e a eletrosfera dividida em camadas. A quantidade máxima de camadas que um átomo pode ter são 7 camadas na eletrosfera. Gente, cuidado! Isso não quer dizer que todo átomo vai ter 7 camadas, não. Vai depender da localização dele na tabela periódica, né? Que vocês vão estudar mais adiante um pouquinho. Mas a quantidade máxima de camadas que um átomo vai ter é 7. Existem átomos com 1 camada, com 2 e também existem os átomos com 7 camadas. Tranquilo, pessoal? Então, as camadas, elas variam em níveis de energia, né? Isso quer dizer que as camadas mais internas, ou seja, as que estão mais perto, né, mais próximas do núcleo, elas são menos energéticas, ou seja, elas abrigam uma quantidade menor de energia. Já as camadas mais externas, elas são mais energéticas, porque elas abrigam uma maior quantidade de energia. E com isso, Bohr disse o seguinte, que um elétron, quando ele está situado em uma camada e ele se movimenta dentro dessa mesma camada, ele não absorve e nem libera energia. A sua energia fica invariável. Mas, se um elétron se movimentar de uma camada mais interna para uma camada mais externa, ele vai precisar de absorver energia. Por quê? Porque a camada que ele está tem um nível energético menor. Então, se eu quero sair de um lugar que tem uma determinada quantidade de energia para um lugar que exige maior energia, antes de eu ir eu preciso absorver energia para eu dar esse salto. Então, é isso que acontece com o elétron. O elétron, quando muda de uma camada mais interna para uma camada mais externa, ele precisa de absorver energia. A mesma coisa acontece se fosse o contrário, né? Um elétron que está em uma camada mais externa, se ele quiser se movimentar, né? Se ele precisar se movimentar para uma camada mais interna, ele precisa liberar energia. Por que ele precisa liberar essa energia? Porque ele está em uma região que a energia é muito elevada e aí ele precisa ir para uma região que não comporta essa quantidade de energia. Então ele tem que desfazer dessa energia em excesso para ele retornar a uma camada mais interna. Então é isso aí que acontece, gente. O modelo atômico de Bohr, ele vem muito contextualizado nos vestibulares. E uma das contextualizações possíveis, por exemplo, é o fogos de artifício. Bom, o que acontece com fogos de artifício? A gente sabe que para a gente soltar um fogo de artifício, a gente precisa aquecer, né? Então a gente vai acender, vai colocar fogo mesmo, né? Nesse fogo de artifício. Dentro desse fogo de artifício existem sais metálicos, né? E aí, quando a gente coloca fogo, os elétrons dentro da estrutura desse sal metálico, ele vai ficar excitado. Por quê? Porque ele está absorvendo a energia que nós cedemos a ele através da chama do fogo. Tranquilo? Quando ele absorve essa energia, ele vai pular de uma camada interna para uma camada mais externa, tá? E aí, quando o fogo estoura, né, lá no vácuo, o que acontece? Ele emite luz, né? Como que essa luz é emitida? Por que ela é emitida? Porque o elétron que pulou para a camada mais externa, ele tende a retornar para a sua camada de origem. Mas para ele fazer esse retorno vai se dar mediante a liberação de energia.
E a energia que vai ser liberada é sempre na forma luminosa. Tranquilo, pessoal? Então, uma contextualização do modelo de Bohr são os fogos de artifício. Tranquilo? Outra contextualização também que pode vir a acontecer são os interruptores, né? Que quando a luz está apagada, eles ficam incandescentes, né? Isso acontece devido à explicação aqui do modelo de Bohr, que um elétron, quando excitado, ele tende a retornar ao seu nível de origem, mas para isso ele precisa liberar energia na forma luminosa. Então, pessoal, depois de todas as conclusões que Bohr havia tirado, veio um outro cientista que chama Sommerfeld, e ele, diante dos seus estudos, ele identificou que alguns elétrons, apesar de estarem contidos em uma mesma camada eletrônica, ao orbitarem ali ao redor do núcleo, eles faziam trajetórias, percorriam trajetórias diferentes. E aí ele disse então que as camadas propostas por Bohr, né, que foram denominadas pelas letras KLMNOPQ, ou então pelos números de 1 a 7, porque o número máximo de camadas da eletrosfera são 7, ele disse então que essas camadas seriam subdivididas, né? E se as camadas poderiam ser chamadas de níveis energéticos, as suas subdivisões seriam então chamadas de subníveis energéticos. Então ele percebeu que dentro de uma mesma camada, os elétrons poderiam sim traçar trajetórias diferentes, porque essas camadas seriam divididas em subníveis. Por exemplo, aqui na camada L, nós temos dois subníveis, o subnível S e o subnível P. Então, de acordo com o modelo de Sommerfeld, né, com a contribuição dele no modelo de Bohr, o elétron que estaria no subnível S, ele percorreria uma trajetória diferente do elétron que estaria no subnível P. No entanto, fazendo parte da mesma camada, que é a camada L ou nível 2 de energia. Gente, então ele identificou que existiriam 4 subníveis energéticos, e esses subníveis eles foram designados pelas letras minúsculas S, P, D e F, né? Então aí surgiu a distribuição eletrônica de acordo com a tabelinha de Linus Pauling, que a gente já conhece há mais tempo. Então a gente vê que, os níveis energéticos eles são mesmo divididos em subníveis. Então a primeira camada ela só vai ter um subnível, que é o subnível S. A segunda camada tem 2 subníveis, que é o S e o P. A terceira camada tem 3 subníveis, S, P e D. A quarta camada já tem os 4 subníveis, S, P, D, F, assim como a quinta também. E a sexta camada, S, P, D. E a sétima camada, apenas 2 subníveis, S e P. E de acordo com Sommerfeld, cada subnível ele comporta uma quantidade máxima de elétrons. Então, esses numerozinhos que estão aqui acima desses subníveis na distribuição de Linus Pauling representa a quantidade máxima de elétrons que aquele subnível comporta. Então, vocês vão ver que S é 2 elétrons, porque naquele subnível eu consigo colocar no máximo 2 elétrons. No subnível P, eu consigo colocar no máximo 6 elétrons. No subnível D, no máximo 10 elétrons. E no subnível F, no máximo 14 elétrons. Gente, não quer dizer que ao fazer a distribuição eletrônica, cada subnível tem que conter a quantidade máxima de elétrons. Não, isso aí é a quantidade máxima. Esse númerozinho aí de cada subnível pode variar de 1 até a sua quantidade máxima. Vejamos aqui como que é feita a distribuição eletrônica. Então, como eu disse para vocês, é distribuição eletrônica, ou seja, eu vou pegar os elétrons de uma espécie e vou distribuí-los dentro dos seus subníveis de energia. Para isso, eu preciso seguir a tabelinha de Linus Pauling. A gente está vendo que tem algumas retas traçadas aqui paralelas, na diagonal. Esse diagrama também ficou conhecido como diagrama de retas paralelas. Quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica de qualquer espécie, esse diagrama precisa ser seguido à risca. Como que a gente vai fazer? A gente vai acompanhando as setinhas. Então, a gente começa do topo da setinha e desce no sentido que ela está indicando. Terminei a setinha aqui embaixo, eu volto no topo da outra e continuo, até completar a quantidade de elétrons que a espécie tem. Então, vamos lá. A gente sabe que todo átomo ele é representado, toda espécie é representada
por sua simbologia e por dois valores que são de extrema importância. Então aqui a gente tem um valor que vai designar para a gente o número atômico dessa espécie, que é a quantidade de elétrons que existe em sua eletrosfera caso essa espécie seja neutra. Se a espécie for um íon, seja ele cátion ou ânion, o número atômico já não será mais igual ao número de elétrons. Tranquilo? Mas isso aí a gente vai ver daqui a pouquinho. O outro valor representa o número de massa. Onde que eu encontro esses valores? Na tabela periódica. Tranquilo? Como que eu vou distinguir o número de massa do número atômico? A gente precisa lembrar que o número de massa vai ser sempre maior do que o número atômico. Então, o número atômico aqui vai ser 11. Essa espécie, Na, é uma espécie neutra. Ela não possui carga. Então, se ela é uma espécie neutra, o número de elétrons vai ser igual ao número atômico. Então, para eu fazer a distribuição eletrônica do átomo de sódio, eu preciso distribuir 11 elétrons. Como que eu vou fazer isso? Seguindo o diagrama de Linus Pauling. Então, eu começo no topo da setinha e desço no sentido que ela está indicando. Então, a primeira camada e subnível que eu vou colocar é um S2. Então, eu venho aqui e coloco um S2. Terminei a setinha, eu volto para o topo da outra setinha. Qual que é o próximo subnível? 2S2. Professora, mas o que é que indica a quantidade de elétrons que eu preciso distribuir? Os valores que estão acima dos subníveis. Então, eu já distribuí 2, com mais 2, já distribuí 4 elétrons. Eu quero 11, então vou continuar. 1s2, 2s2. Terminei a setinha, volto no topo da outra. 2p6. Falta um elétron e o próximo subnível é 3s2. Mas se eu colocar 2 elétrons, eu vou ultrapassar a quantidade que eu quero. Eu quero 11. Então, ao invés de colocar 3s2, eu termino a minha distribuição em 3s1. Tranquilo? Então, ao todo, eu distribuí os 11 elétrons que o átomo de sódio tem. Tranquilo? Como que eu faria a distribuição de uma espécie que não é neutra, né? Então, vamos utilizar o exemplo do sódio aqui. Então, o sódio, o número de massa dele é 23 e o número atômico é 11. O que está acontecendo aqui nessa espécie Na+? Esse mais aqui indica que a espécie de sódio doou um elétron. Então, quer dizer que da distribuição eletrônica do sódio, eu preciso retirar um elétron. Como que eu faço isso, pessoal? Eu represento a distribuição do sódio normalmente e depois que eu representá-la completa, como se ele fosse uma espécie neutra, é que eu retiro o elétron que eu preciso. Tranquilo? Então, a distribuição do sódio nós já temos, né? É 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Mas eu não quero a distribuição do sódio como átomo neutro. Eu quero do cátion Na+. Então, quer dizer que eu tenho que doar um elétron. De onde que eu vou tirar esse elétron? Sempre do subnível mais energético, ou seja, o último. Então, o último subnível é esse. Então, aqui tem um elétron, então eu retiro esse um elétron. Se esse subnível só tinha esse elétron, quer dizer que essa camada 3 vai deixar de existir. Então, a distribuição eletrônica do cátion Na+, é 1s2, 2s2, 2p6. Tranquilo? Vamos fazer um outro exemplo aqui, oxigênio. Então, aqui para o oxigênio, a gente está observando que o número atômico dele é 8 e o número de massa, 16. Como ele é uma espécie neutra, eu preciso distribuir 8 elétrons. Então, vou lá na minha distribuição. 1s2, 2s2, 2p. Agora, vamos ver quantos elétrons que eu vou colocar nesse subnível P, porque eu preciso de 8. E já distribuí 4 elétrons. Então, faltam mais 4. Então, não vou pôr 6, vou pôr o que falta, que são 4 elétrons. Pronto, já distribuí os 8 elétrons desse átomo de oxigênio. Tranquilo? Vamos lá agora para o ânion, O2-. Então, o que significa esse 2- aqui? Significa que esse átomo, ele recebeu 2 elétrons. Então, o que eu tenho que fazer?
Eu vou fazer a distribuição eletrônica do oxigênio normalmente, que nós já fizemos aqui em cima, 1s2, 2s2, 2p4. Só que agora eu quero a distribuição do ânion. Então, se ele está recebendo 2 elétrons, agora eu preciso acrescentar 2 elétrons. Onde que eu acrescento? No último subnível, ou seja, no subnível mais energético. Então, se aqui era 2p4, quando eu acrescento mais 2 elétrons, ficam 2p6. Então, a minha distribuição do ânion oxigênio ficará 1s2, 2s2, 2p6. Tranquilo, pessoal? Então, distribuição eletrônica é isso aí. Então, pessoal, vamos ver agora sobre o modelo atômico quântico. Bom, que é o modelo atômico que prevalece nos dias atuais. Gente, o que seria esse modelo atômico quântico? Ele se baseia em 2 princípios, que é o princípio da incerteza e o princípio da dualidade. Bom, o que seria isso? O princípio da incerteza, ele vem dizer que é impossível calcular a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante. Então, é por isso que é o princípio da incerteza. A gente não consegue identificar a posição do elétron dentro da eletrosfera e a sua velocidade em um mesmo instante. Tranquilo? E o princípio da dualidade, ele vem dizer que o elétron é uma partícula-onda. Ele é uma partícula porque ele possui massa e ele é uma onda devido ao seu movimento ondulatório dentro da eletrosfera. Então, ele parte desses 2 princípios. E devido à impossibilidade da gente saber a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante dentro da eletrosfera, é possível prever um lugar que exista uma maior probabilidade de se encontrar um elétron dentro da eletrosfera. E esse lugarzinho foi chamado de orbital. Então, o que é isso? Orbital é um lugarzinho dentro de cada subnível energético onde se pode encontrar um elétron. É uma região com maior probabilidade de achar o elétron dentro da eletrosfera. Tranquilo, gente? Dentro dos orbitais, que vão ser representados por esses quadradinhos, os elétrons devem ser organizados sempre aos pares. E esses elétrons, eles serão representados por setinhas, orientadas para cima ou para baixo. Tranquilo? Vamos entender o que seria esse orbital. Orbital é a região onde os elétrons serão encontrados. Eu não disse para vocês que a quantidade de elétrons que tem que ter em cada orbital é um par, eles sempre devem ser organizados aos pares? Então, vamos lá. No subnível S, quantos elétrons que esse subnível comporta? Esse subnível comporta, no máximo, 2 elétrons. Então, 2 elétrons significa um par de elétrons. Então, é por isso que no subnível S eu só vou ter um orbital, ou seja, um quadradinho. Tranquilo? Porque os elétrons devem ser organizados aos pares. Então, quer dizer, gente, que a quantidade de orbital em cada subnível é exatamente a metade da quantidade de elétrons que aquele subnível comporta. Então, se o subnível S comporta 2 elétrons, ele só tem um orbital. Se o subnível P comporta 6 elétrons, ele tem que ter 3 orbitais. Se o subnível D comporta 10, ele terá 5 orbitais. E se o subnível F comporta 14 elétrons, ele precisa ter 7 orbitais. Tranquilo? Esses orbitais, eles precisam ser numerados para a gente localizar esse último elétron que foi colocado. Então, para a gente localizar esse elétron, a gente vai numerar os orbitais da seguinte maneira. O orbital do subnível S vai receber a numeração 0. E todos os demais vai ser o seguinte, como se fosse uma reta numérica. Sempre o orbital do meio recebe a numeração 0. Para a direita, números inteiros e positivos. Para a esquerda, números negativos. Tranquilo? Então, aqui, no subnível D, o 0 é o orbital do meio, mais 1, mais 2, menos 1, menos 2. No subnível F, o 0 é o orbital do meio, mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2, menos 3. Tranquilo, gente? O que quer dizer isso, né? Para que eu vou utilizar isso? Bom, de acordo com o modelo atômico atual, que é o modelo quântico, as espécies químicas, elas vão receber outras características, né? Que são chamados de números quânticos. São mais elementos que vão me permitir caracterizar um átomo, né?
De acordo com a distribuição dos elétrons em sua eletrosfera. Então vamos lá. Existem 4 números quânticos, né? O número quântico principal, que é representado por essa letra N. Número quântico secundário ou azimutal, representado pela letra L minúsculo. Magnético, representado pelo M minúsculo. E magnético spin, representado pelo S minúsculo. Vamos ver o que cada um deles significa. Bom, o número quântico principal, ele vai representar o último nível energético, ou seja, quantas camadas que seu átomo tem. Gente, para a gente determinar todos esses números quânticos, a gente precisa conhecer a distribuição eletrônica do átomo. Então, eu coloquei aqui 2 exemplos para a gente determiná-los e aí vocês vão, vai facilitar mais o entendimento de vocês. Veja lá, peguei o elemento sódio, né, como o átomo neutro, que a gente já havia feito a distribuição anteriormente. Então, como átomo neutro, o número atômico dele é 11. Significa que se ele é neutro, o número atômico é igual ao número de elétrons. Então, eu vim aqui e distribuí os 11 elétrons do sódio. Ao fazer essa distribuição, eu observei que esse elemento sódio possui quantas camadas? Ele possui a camada 1, a camada 2 e a camada 3. Então, o número total de camada dele é 3. Então, quer dizer que o seu número principal é 3. Então, aqui a gente vem e coloca o número quântico principal dele é 3. Gente, então voltando, o número quântico principal representa o número de camadas que aquele átomo tem. Beleza, bora lá para o número secundário ou azimutal, representado pela letra E. Para a gente determinar esse número azimutal ou secundário, a gente vai seguir uma tabelinha, porque ele vai representar a numeração do último orbital, ou seja, do último, aliás, ele vai representar a numeração do subnível mais energético, ou seja, do último subnível eletrônico. E vai seguir essa tabelinha, né? Se a distribuição terminou no subnível S, o meu número secundário é 0. Se ela terminar no subnível P, o número secundário é 1. Se terminar no subnível D, é 2. Se terminar no subnível F, é 4. Então, aqui, para o sódio, a distribuição terminou no subnível S. Então, quer dizer que o meu número secundário é 0. Tranquilo? Bora lá para o número magnético. O número magnético, a gente vai precisar distribuir o último subnível. Atenção, eu vou pegar o último subnível e vou distribuir os elétrons dele dentro do orbital. Bora lá. Meu último subnível é o subnível S. Então, eu venho aqui e represento um quadradinho. Quantos elétrons que tem nesse subnível para este átomo? Um só. Então, eu venho aqui dentro desse quadradinho e represento um elétron, que é uma setinha para cima. Tranquilo? Então, olha lá, representei. Então, quer dizer que essa aqui, ó, é a distribuição do subnível mais energético do átomo de sódio. Então, é através disso aqui agora que eu determino o número magnético e o número magnético spin. Bom, quem seria o número magnético? O número magnético é o número do orbital em que foi colocado o último elétron. Então, olha aqui, o último elétron do sódio foi colocado no orbital de número 0. Então, quer dizer que o magnético do sódio é 0. O que seria o magnético spin? Relativo à orientação desse elétron. Gente, todas as vezes que a gente for distribuir os elétrons dentro dos orbitais, a gente sempre começa colocando a setinha para cima. Em casos de haver mais de um quadradinho, eu vou colocar todas as setinhas para cima, para depois voltar colocando as setinhas para baixo. Tá? E o número magnético spin, ele diz justamente a orientação do elétron colocado. Se o último elétron foi colocado para cima, o valor do magnético spin é menos 1/2. Se ele foi colocado para baixo, é mais 1/2. É invertido assim mesmo, viu, gente? Não estranha não. Para cima negativo, para baixo positivo. E o valor é sempre 1/2. Então, bora lá. O último elétron que eu coloquei foi para cima. Então, quer dizer que o magnético spin do sódio é menos 1/2. Então, esses são os números quânticos
do elemento sódio. Número principal 3, secundário 0, magnético 0 e spin menos 1,5. Bora fazer outro exemplo aqui. Peguei o cloro, né? Um halogênio pertencente à família 7A. O número atômico dele é 17. Como ele está como um átomo neutro, eu preciso distribuir 17 elétrons. Então, aqui eu fiz a distribuição dos 17 elétrons do cloro. Beleza. Quantas camadas esse cloro possui? Ele possui a camada 1, a camada 2 e a camada 3. Então, se ele possui 3 camadas, o seu número magnético, o seu número quântico principal é 3. Beleza. Bora pegar agora o último subnível, né, que tem nesse elemento cloro. A distribuição do cloro terminou em 3p5. Então, o subnível mais energético do cloro é o subnível P. Então, quer dizer que seu número magnético secundário vale 1. Então, o número magnético, ou o número quântico secundário, vale 1. Agora, nós vamos pegar esse subnível P5 e fazer a distribuição desses elétrons dentro dos orbitais. Então, se terminou no subnível P, eu venho e escrevo, né, 3 quadradinhos, né? E dentro desses 3 quadradinhos, eu preciso distribuir quantos elétrons? 5. Então, bora lá. Atenção, hein? Todos os elétrons primeiro orientados para cima. Então, 1, 2, 3. Mas eu quero 5. Então, agora eu volto orientando os elétrons para baixo. 4, 5. Opa, o último elétron colocado é esse aqui, hein? Então, bora lá. O número magnético é a posição desse elétron. O último elétron que eu coloquei foi colocado no orbital de número 0. Então, quer dizer que seu número magnético é 0. Qual que é a orientação desse elétron? Para baixo. Então, quer dizer que seu magnético spin é mais 1,5. Tranquilo, gente? Então, é assim que a gente vai determinar os números quânticos principais, que são elementos que vão caracterizar ainda mais a nossa espécie quanto à sua distribuição eletrônica dentro da eletrosfera. Espero ter ajudado vocês. Amanhã estarei aqui para tirar todas as dúvidas referentes às atividades que eu deixarei disponíveis, tá? Um beijo para vocês e até a próxima!